Vê se agora vai. 1, 2, só um testando. Vê se agora vai. 1, 2, só um testando. Agora sim, galera! Show de bola! Problema resolvido. Topzera, muito boa noite. Agora sim, né, Cíntia? Muito boa noite. É isso aí, galera. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, a nossa live de número 114. É isso aí, galera. Muito boa noite a todos. Obrigado pela paciência. Tivemos um probleminha técnico aqui no microfone, mas já foi resolvido, legal? Show de bola então, galera. Vamos dar sequência no nosso conteúdo, então. E como eu vinha falando para vocês, mas vocês não estavam ouvindo, então eu estava falando hoje sobre a avaliação primária e secundária. É isso aí, galera. Live de número 114, há 114 semanas consecutivas, o Grupo Estuda Mais Brasil trazendo conteúdo gratuito para você todas as quintas-feiras às 20 horas aqui neste mesmo canal. É isso aí, galera, aqui pelo YouTube a gente trazendo aquele conteúdo bacana de APH para vocês, legal? Topzera, né? Então vamos lá, galera, olha só. Hoje a gente vai falar sobre a avaliação primária e secundária, tá? Vou falar sobre o XABCDE e a sua avaliação por completo, como que a gente vai tratar cada uma das situações, certo? No entanto, será um cursinho de 4 aulas, tá? A gente vai começar com a introdução hoje. Eu vou falar o que é a avaliação XABCDE, como que ela funciona. Na segunda aula a gente vai falar uma parte do vou falar o XAB. Na outra aula, na terceira aula, a gente vai falar sobre o CUD e o E. Tá? Vamos miuçar, desenrolar cada uma das situações. E daí, na última aula, eu vou fazer uma avaliação primária na prática para mostrar para vocês, tá? Com vítima real, aqui como foi aquele outro cursinho que a gente fez, legal? Topzera, né? Maria Santos, eita professor, chegando a minha aula prática, ansiosa pra sofrer. Show de bola. É bem legal, bem divertido a aula prática. Muito, muito top. Tá aparecendo a voz de rádio de intercâmbio, mas dá pra ouvir a voz. Áudio tá ruim. Tá ruim o áudio. Áudio tá ruim. Aguenta aí, galera. Antes tava sem som, a gente já fez sair, agora só falta ajeitar. Aguenta aí que a gente vai resolver, tá? Só um minutinho, tá ruim o áudio. Tá. A gente tá resolvendo aqui, galera. Vão me dando um retorno aí, tá? Vocês vão me dando um retorno aí pra ver se o áudio está legal, beleza? E aí... Boa noite, professor, tá bem complicado de ouvir? Agora sim. Thaís falou que agora sim. Deu mais ou menos o áudio, melhorou, já melhorou. Isso aí, galera, vamos ajeitando. Show de bola, é isso aí. É assim que a coisa funciona, tá? E como é uma live ao vivo, eu saí do plantão, vim direto pra cá, tá? Então acontece isso mesmo, acontece esses imprevistos, o microfone, computador, enfim, é um equipamento que pode apresentar falhas, né? Normal. Então, show de bola. A Cintia falou que agora tá perfeito. Topzera, galera. Então, olha só. Como eu vinha falando, novamente retomando, hoje a gente vai falar sobre avaliação primária e secundária, legal? Eu vou falar para vocês a introdução, falar como que ela funciona e a sistematização dela, certo? Daí na próxima aula a gente vai falar sobre o X, A e o B. Na terceira aula a gente vai falar sobre o C, o D e o E. E na última aula, na quarta aula, que é o fechamento do nosso mini curso, na quarta aula a gente vai fazer uma aulinha prática, tá? Com vítima real, no chão e tal, fazendo toda a avaliação, o passo a passo para vocês entenderem como que funciona. Topzera, né? Show de bola. Então, Rafael Santos, Johnny, meu irmão, saudades de você, hein? Marechal Cândido Rondon, já tive lá também, Marechal, Rafael lá de Marechal. Fala, Rafael, salve, grande abraço aí, mano. Tudo de bom aí pra essa região. Valeu, galera. Então vamos lá, olha só. Antes de eu começar o conteúdo, tá?
enquanto eu dou os recados e eu falo sobre o nosso mundo do socorrista, você faz aquela velha e conhecida historinha que eu sempre falo. Você pega e compartilha a live com os seus colegas, com os seus amigos, com os grupos da família, futebol, enfim. Lembrem-se que não importa se vocês sabem tudo de APH. Se um dia vocês forem a vítima, alguém vai ter que ajudar vocês. Então é importante que vocês compartilhem, tá, esse conteúdo com mais pessoas, para que mais pessoas conheçam. Precisa vir fazer curso no Grupo Estuda Mais Brasil? Não. Mas precisa conhecer de APH, salvar uma vida amanhã, desengasgar um bebê, parar uma hemorragia grave, entendeu? É esse o objetivo da coisa, legal? Então vamos lá. Olha só, galera, também falando sobre o mundo do socorrista. Para você que realmente deseja se tornar socorrista, não está aqui buscando curso só para conhecimento, ou para levar para casa, ou porque quer melhorar o seu currículo, você que realmente quer ser socorrista, seja do SAMU, seja do resgate rodoviário, seja particular, em qualquer área que você deseja atuar como socorrista, pensa comigo, nós temos um grupo, né, uma plataforma que se chama Mundo do Socorrista. Lá dentro, todos que estão lá têm o mesmo objetivo que você, certo? Se tornar socorrista. E aí o que acontece? Tem um grupo do WhatsApp onde o pessoal fica disponibilizando, né, fica atualizando todos os processos seletivos, concursos públicos e contratações para socorrista, tá? No Brasil inteiro. Então, quando você menos imagina, tem uma vaguinha ali pertinho de você. Só que esse é o carro-chefe, é isso que é o bacana, entendeu? É atualizar você de todos os concursos públicos. Só que, como bônus, ainda tem dentro do mundo socorrista, quem é assinante, desconto de 50% no certificado de cada live. Olha que bacana. Desconto de 50% no certificado de cada live é topzera, né? Certificado vocês sabem que é R$19,90. Então vai ter um desconto de 50%. Legal? E também, galera, dentro do mundo socorrista tem um curso de suporte básico de vida, um SBV completinho para vocês, tá? E ainda tem todas as lives, desde a primeira live que eu fiz aqui no Grupo Estuda Mais Brasil, tá? Desde a primeira até a aula número 114, que vai ser provavelmente postada amanhã, tá? Então, todas estão lá para você assistir. Legal? Topzera, né? Então tem muito conteúdo de APH para você que realmente deseja ingressar na área e se tornar socorrista. Topzera, né? Legal, galera. Então, dando sequência, vamos para cima agora. Lembrando que no primeiro link da descrição vocês têm a opção, né, de adquirir o seu certificado. Então, você vai clicar aqui, ali em adquirir aqui seu certificado, vai preencher, vai escolher a forma de pagamento ali, vai abrir uma segunda abinha, vai preencher com os seus dados, tudo certinho, e vai gerar um boletim, vai pagar do jeito que você preferir, e você vai receber o certificado em PDF para você imprimir ou para guardar aí na sua galeria de documentos, enfim, como você preferir. Legal, né? Topzera. É rápido, prático e eficiente o sistema. Muito bem, galera. Vamos dar sequência então, vamos iniciar o conteúdo. Olha só, vamos falar de atendimento pré-hospitalar, como sempre, tá? Mas hoje a gente vai focar no atendimento à vítima, tá? Então, para atender qualquer vítima, seja ela uma vítima de trauma ou uma vítima de um quadro clínico, você precisa ter uma direção para seguir, tá? Para começar o atendimento. Alguma diretriz tem que te nortear para iniciar o teu atendimento, para tu começar a avaliação na vítima. Não apenas a visão geral do que você está vendo quando você se aproxima da vítima, mas sim, a partir dali, o que eu posso fazer, o que eu devo fazer para mim fazer um atendimento de qualidade a essa vítima, certo? Então, qual que é a ideia, galera? No primeiro momento eu vou fazer o quê? Vou me aproximar da vítima, garantir que a cena está segura, né? Aquela questão do protocolo de segurança de cena, tem todo o protocolo dos 3 traumas, tudo aquilo que está envolvido no atendimento pré-hospitalar, certo? Ok, garantir a segurança da cena, tá tranquilo, agora posso me aproximar da vítima. Me aproximo da vítima e na chegada eu faço o X, que é a avaliação das hemorragias exsanguinantes, né? E aí nós temos um mnemônico, então, do atendimento pré-hospitalar que inicia pela letra X, que é o X, A, B, C, D, E, tá? Então esse mnemônico, ele leva
por hierarquia de ordem das letras, as consequências que mais matam e as que matam mais rápido, tá? As lesões, né, que vão matar a vítima, que mais matam a vítima ou que matam mais rápido a vítima. Então você tem que ir resolvendo cada uma delas para poder dar sequência para a próxima, certo? Então se eu identificar uma hemorragia sanguinante, eu tenho que tratar para dar sequência. Para a letra A, identifiquei uma obstrução em via aérea, tem que desobstruir para dar sequência no B, certo? Porque, galera, se eu não desobstruir a via aérea da vítima, a vítima não respira. O B é a respiração, né? A boa respiração. Se a vítima não passa oxigênio, como que ela vai respirar? Como que eu vou quantificar o B? Não tem como eu avaliar o B se eu não resolvi o A. Na sequência vai para o C, a circulação. Se a vítima não respira, ela vai entrar em parada cardiorrespiratória em pouco tempo. O que vai acontecer? Uma vítima parada cardiorrespiratória também não tem impulso, certo? Então o C também vai ser prejudicado. Então tudo na sequência é prejudicado quando uma das demandas anteriores estiver prejudicada, tá? Então essa é a importância de você entender que você tem que ter uma direção, essa direção é dada do que mais mata, na sequência para o que mata mais rápido, depois também mata rápido, depois também mata rápido e por último o déficit neurológico e o tratamento das demais situações, certo? Então é necessário que sim, que seja abordado de maneira sequencial, sistemática, no intuito de trazer benefícios à vítima e não malefícios, ou seja, trazer melhorança e não piorança para a vítima, certo? A gente tem que trazer sempre, tentar melhorar. E também, tá, relacionado nisso, o atendimento, o protocolo XABCDE, também é pensado em não, tá, em não aumentar as lesões da vítima, tá? Não prejudicar mais as vítimas relacionadas às lesões, que a gente chama de lesões secundárias, tá? Uma vítima que já tem umas lesões primárias, né, por algum motivo, aí você fazendo o XABCDE de maneira correta, você evita que a vítima tenha lesões secundárias também, certo? Se eu fazer um alinhamento da cervical, colocar o colar, fazer a busca, fazer a oferta de O2, ficar controlando ali a vítima tudo certinho, e a vítima tiver uma fratura de cervical, em uma das Cs, né, das vértebras da cervical, essa fratura ela não vai se agravar se eu manejar da forma correta, certo? Agora, se eu pular o A lá direto para o B, não fazer o controle da cervical da vítima e começar a avaliar o B, a vítima vai se mexer, ela vai mexer a cabeça. Nesse movimento que ela mexe a cabeça ali, conversa contigo, responde sim ou não, essa lesão pode ser agravada. Aí que tá as lesões secundárias ao trauma, tá? Que são lesões que o socorrista pode evitar, deve evitar, tem que evitar, certo? Então vamos partir desse princípio, que não é apenas, tá? Não é apenas um mnemônico de direcionamento, mas também um mnemônico de tratamento do que deve ser, o que é mais importante ser tratado primeiro. Na sequência, evitar também lesões secundárias, tá? Então, falando, né, do mnemônico XABCDE, só para vocês entenderem o que é o X. Hemorragias exsanguinantes, aquelas hemorragias que matam. Rompimento em artéria ou em veia, nos membros superiores ou membros inferiores, nas pernas no caso, certo? Então, quando há o rompimento de uma artéria ou de uma veia que tem uma hemorragia exsanguinante, está sangrando muito, é necessário fazer o controle rapidamente para que a vítima não evolua para um choque hemorrágico, certo? Uma vez controlada a hemorragia, controlei o X, tratei, identifiquei e tratei, evoluo para o A, abertura de via aérea, controle da cervical, avaliação da coluna vertebral na altura das vértebras cervicais, até onde eu consigo alcançar. Avalio engurgitamento, distensão jugular e alinhamento de traqueia. Feito isso, tudo ok, coloca-se o colar cervical que impede o movimento de sim, tá? O colar não deixa esse movimento acontecer, no entanto,
não impede esse, ele impede esse, mas não impede esse movimento e nem esse movimento, tá? Então, coloco o colar cervical na vítima, oferto O2, tá? Para toda vítima de trauma é ofertado O2. Na vítima inconsciente, cânula de Guedel. E aí sim eu vou evoluir para o B. Chego no B, vou fazer a avaliação do tórax, da boa respiração. Vou avaliar a simetria de tórax, expansividade de tórax, perguntar se a vítima sente dor para respirar. Vou dividir o tórax em 4 quadrantes, superiores e inferiores, direito e esquerdo. Vou fazer uma palpação, uma busca tátil, bem como uma busca visual, buscando por fraturas em arcos costais, possível edema subcutâneo se apresentando em pele, ou pneumotórax aberto, ou pneumotórax fechado, ou até mesmo um hemotórax fechado, certo? Então, é necessário que eu consiga identificar nesse primeiro momento, na avaliação do B, além da profundidade da respiração, além da frequência respiratória, a simetria do tórax e as possíveis lesões que a vítima pode ter no tórax. Se tiver alguma das lesões, trato. A única lesão de tórax que o socorrista de básica pode tratar é o caso do pneumotórax aberto, fazendo um curativo de 3 pontas, certo? No entanto, se for uma avançada, né, se for uma ambulância avançada e tiver um pneumotórax ou um hemotórax, pode, né, com a presença do médico, fazer um dreno de tórax, um dreno de alívio ou até mesmo um dreno permanente de tórax da vítima para dar tratamento a essa condição que a vítima tem de comorbidade no B, que é uma das causas de vítimas que afundam e vão a óbito quando não tratado da forma correta ou em tempo hábil, certo? Na sequência, evoluímos para a letra C, tá? Na letra C, a gente avalia a circulação da vítima. A gente vai avaliar a pele, o pulso, a perfusão, o abdômen e a pelve, tá? Então eu vou sentir a pele para ver como que ela tá, se ela tá quente, tá fria, tá úmida, tá pegajosa. Vou avaliar a perfusão sanguínea na unha da vítima, como que está o preenchimento capilar dessa vítima. Vou avaliar o pulso periférico de ambos os lados da vítima. Vou avaliar o abdômen, fazer também, dividir o abdômen em 4 partes, buscando por divididos quadrantes superiores e inferiores, direito e esquerdo. Faço uma palpação buscando por rigidez, dor, distensão ou até mesmo abdômen globoso, certo? Então, faço essa busca rápida ali no abdômen e dou sequência. No entanto, na letra C, se a vítima tiver alguma alteração, eu consigo talvez identificar agora o porquê da alteração, certo? Então, assim, eu vou focar no princípio seguinte. A vítima está sudoreica, pálida, tá? Pálida, sudoreica, pele úmida, fria, pegajosa, aquela pele bem pegajosa. E eu vou sentir pulso periférico, né, nos radiais e não consigo detectar pulso periférico. Então, levando em consideração a pele do jeito que ela está e a ausência de pulso periférico, se eu avaliar a perfusão também vai estar alterada com mais de 2 segundos, provavelmente com 4 ou 5 segundos para preenchimento capilar. E aí eu consigo identificar que essa é uma vítima de choque hemorrágico ou hipovolêmico, certo? No entanto, eu preciso identificar aonde que é para mim começar a tratar o mais rápido possível. Se não era uma hemorragia exsanguinante, que deveria ter sido tratada lá no X, então ela está em choque por outro motivo, certo? Vítima de trauma. Ela está em choque porque ela está perdendo sangue abdominal ou cavidade pélvica, tá? Ela está em choque por perca sanguínea, baixo volume sanguíneo no corpo. Então eu preciso identificar. Por isso que eu dou sequência e faço a avaliação do abdômen e da pelve. Uma vez identificado qualquer alteração no abdômen, é uma vítima que precisa de agilidade agora, precisa sair o mais rápido possível da cena, mas também, se não tiver e tiver uma possível fratura de pelve, deve ser fechada essa fratura o mais rápido possível. E aí sim,
Resolvido isso, vou para a letra D, onde que eu vou fazer a avaliação do déficit neurológico. No déficit neurológico, a gente vai fazer a quantificação da escala de Como de Glasgow, a avaliação das pupilas e dar sequência para a letra E. Na letra E, a gente vai fazer a exposição da vítima. A exposição, rolamento, pranchamento, imobilização de fraturas, enfim. Tudo o que tiver que fazer para tratar os problemas da vítima agora, que são os problemas secundários. O X, A, B, C, eu já tratei, tá? O D, o déficit neurológico, não tem como tratar, certo? Já está alterado, né? Alterou porque ou o A, o X deu ruim, o A deu ruim, o B deu ruim, o C deu ruim, então alterou o D, ou foi até mesmo por causa do trauma, a pancada no TCE que está alterado. Agora não tem alteração no X, nem no A, nem no B, nem no C, mas tem uma alteração no D. Aí é diretamente relacionado com um AVC, né? Pode estar relacionado com um AVC, pode estar relacionado com um AVE, né, que muitos chamam, ou pode estar relacionado com o trauma, TCE direto na cabeça, uma vítima de moto anteparo, né, bateu de moto num anteparo do tipo poste, bateu direto a cabeça, rachou o capacete e bateu a cabeça bem forte. Então essa vítima tem um TCE ali. Às vezes os demais, né, não tem hemorragia sanguinante, a via aérea está livre, né, a coluna cervical está estabilizada, tudo certinho, o tórax está top, está funcionando tudo certinho, a pele está ok, está tudo ok. No entanto, quando eu chego na letra D e vou avaliar o déficit neurológico, é uma vítima que está inconsciente, eu vejo que a vítima está inconsciente por quê? Por causa do TCE e não com outra coisa associada nas demais letras, né, da minha avaliação que eu fiz ali, certo? Tem uma pergunta aqui, eu vou responder essa pergunta que eu vi aqui do Jonas Florencio. Jones, durante a avaliação do XABCDE, perceber que uma delas, a vítima, estiver piorando. Exemplo, o B e o D e o X. Trato esses problemas antes ou termino de realizar a avaliação por completo. Olha só, Jonas, é o seguinte, cara, a avaliação do XABCDE não é apenas avaliação, é avaliar, identificar e tratar, certo? Avaliei, como que eu avalio um X? Olho, vejo uma hemorragia sanguinante, tá vazando sangue monte, esguichando, trato. Só depois de tratado eu vou pro A. Fui pro A, não tem, tá ok, via aérea tá certinho, fiz o controle da cervical, coloquei colar, ofertei O2, vou para o B. No B tem uma alteração, pneumotórax aberto, faço o curativo de 3 pontas, vou pro C, avalio pele, pulso, perfusão, abdômen, pelve, circulação, tudo certinho, tá ok, vou para o D. Há um déficit neurológico. Por que tem esse déficit neurológico? Essa vítima perdeu muito sangue, ela está em choque, por isso que tem uma alteração neurológica, ou ela ficou com muito tempo com dificuldade de respirar, e aí pode ter alterado o nível de consciência por hipóxia, falta de oxigenação no cérebro, tá? Então eu tenho que identificar aí, tá? Aí eu vou identificar o porquê que tem alteração no D. Se foi por causa do X que eu já tratei ou foi por causa do B que eu já tratei, tá? Mas eu só evoluo de uma letra para outra quando eu termino de tratar o problema. Tá bom? Então, se a pergunta é, antes do término da avaliação, da realização ser realizada por completa, não é antes de terminar a avaliação, é cada etapa, tá? Você termina uma etapa para ir para a próxima, legal? Na próxima aula eu vou falar bem definido o X, como que a gente vai tratar o X, como vai tratar o A, como vai tratar o B, tá? E assim subsequentemente a gente vai dando sequência no restante, no andamento do cursinho aí, e a gente vai tratando cada parte. Nesse primeiro momento vocês precisam entender a introdução, como que ela funciona, por que existe o XABCDE. Então esse mnemônico existe para que a gente consiga identificar as possíveis lesões fatais da vítima, tá?
as que matam mais rápido, as que matam mais, como que eu trato cada uma delas e quais as alternativas que eu tenho de tratamento para cada uma delas. O que eu posso tratar, eu trato, o que eu não posso tratar, eu agilizo para chegar em um local onde possa ser tratado. Exemplo, a vítima tem um desalinhamento de traqueia, não está respirando direito, mesmo com a cânula de Guedel, ela precisa de uma via aérea avançada. Correto? Muito bem. Vítima inconsciente, Glasgow abaixo de 8, precisa de via aérea avançada. É recomendado via aérea avançada se tiver qualquer comorbidade de tórax, né, qualquer coisa no tórax ou na via aérea e está com o Glasgow rebaixado por causa disso. Então, é indicado via aérea avançada. Depende muito da conduta médica, mas o protocolo indica que seja entubado esse paciente. Então, colocado a via aérea avançada, certo? No entanto, na básica não tem. Ótimo, não tenho, então eu agilizo para chegar num local onde eu tenha. Ou peço apoio para a alfa vir para o médico entubar o paciente, ou eu desloco de encontro à alfa ou de encontro a um ponto de referência, né, um hospital, onde isso vai acontecer, para mim resolver aquele problema. Legal? Tranquilão, né? Então, esse é o objetivo da coisa. Vamos lá. Todo e qualquer trauma deve ser tratado desse jeito, tá bom? Todo e qualquer trauma deve ser avaliado desse jeito. Iniciado pelo X, A, B, C, D, E. E aí sim no E é onde a gente vai planejar a nossa retirada da vítima agora, como a gente vai rolar, pranchar, estabilizar fraturas e dar sequência no atendimento. Feito isso, coloco a vítima na viatura, vou para a avaliação secundária, tá? Protocolei, coloquei na viatura, vou fazer a avaliação secundária. Nessa avaliação secundária, galera, eu tenho que refazer, tá, todo o XABCDE. Eu refaço todo o XABCDE, agora com mais calma, tá? Exemplo, reavalio o X, não tinha tinha uma hemorragia sanguinante, eu fiz um torniquete. Então eu reavalio meu torniquete, vejo se ele ainda está eficiente, ainda está controlando a hemorragia, se precisar eu aperto mais ou aplico um segundo torniquete, tá? Vou para o A, vejo se o controle cervical dele está estabilizado, se o colar está certinho, vejo se a via aérea continua livre, tudo certinho, vejo se, coloco o oxímetro no meu paciente agora e vejo se a oferta suplementar de O2 que eu dei para ele é suficiente para manter uma saturação igual ou superior a 94, 95%, certo? E dou sequência no B. No B eu faço a avaliação do tórax. Agora eu faço uma avaliação minuciosa, buscando agora dedilhando ali todo o tórax e quantifico também, tá? Quantifico toda a frequência respiratória, certo? Depois eu vou para o C, vou quantificar a frequência cardíaca, vou refazer todo o C, pele, pulso, perfusão, abdômen e pelve, vou conferir se a minha fechadura de pelve está ok, se o abdômen apresentou alteração desde o primeiro momento até agora, né, desde a minha primeira abordagem, primeira vez que eu fiz o C até nesse momento, refaço tudo isso e também vejo a pressão arterial do paciente, tá? Quanto frequência cardíaca, quanto pressão arterial. Nessa avaliação também, eu evoluo agora para a letra D, tá? Evoluo para a letra D e daí na letra D eu faço o déficit neurológico. Reavalio novamente o estado neurológico do paciente, quantificando agora a escala de coma de Glasgow, né? Fazendo a avaliação da abertura ocular, de resposta verbal e de resposta motora. E faço a avaliação das pupilas. Quantifico exatamente a escala de coma de Glasgow e dou sequência no E, que aí eu vou avaliar a temperatura e ofertar sempre aquecimento para uma vítima de trauma. Devo sempre me preocupar com a temperatura dela para não deixar que ela fique hipotérmica, certo? Então, essa é a avaliação secundária dentro da viatura que a equipe faz no paciente. Por isso que muitas das vezes, a gente pega a vítima, atende e coloca na viatura e fica parado. A gente está fazendo uma reavaliação, a gente está fazendo o que tem que ser feito para depois deslocar com o paciente. Ou seja, a gente está estabilizando o paciente, tá? Colocamos o paciente na viatura, o paciente está com
uma alteração do nível de consciência e tal, tá arrancando o colar e tal. A gente precisa repor o colar, ajeitar os cintos novamente, prender as mãos dele se for necessário. O paciente está com choque hemorrágico, choque hipovolêmico, ou fratura exposta, qualquer coisa do gênero. A gente precisa pegar um acesso, ofertar volume, ofertar aquecimento, ofertar regular certinho o ar-condicionado da ambulância, colocar no quente para aquecer o paciente, colocar manta aluminizada, cobertor, garantir o acesso, né? Organizar tudo. Paciente, antes nós tínhamos o Transamin, né? Que era uma medicação para ajudar na coagulação sanguínea. Hoje não temos mais, mas antes a gente também fazia o uso do ácido transnexânico, também conhecido como Transamin. Tá? Então, muitas vezes a viatura está parada porque a equipe está estabilizando o paciente. É um paciente que precisa ser estabilizado agora, tá? Precisa ser estabilizado. Eu fiz o que tinha que fazer na cena. Estou refazendo algumas coisas dentro da ambulância para garantir que esse paciente chegue vivo para onde eu vou, certo? Se o paciente não me dá essa alternativa de estabilizar na cena, isso é feito em deslocamento. O acesso é feito em deslocamento, a confecção de curativos é feito em deslocamento, confecção de qualquer amarração que for necessária nesse paciente também é feito em deslocamento e não na cena. Vai depender de cada caso e de cada paciente. Legal? Kailane, você está por aí? Você vai responder perguntas, fazer perguntas hoje? Responder perguntas do povo ou não? Como é que estamos hoje? Boa noite, Johnny. Boa noite. Eu não sei o que tu acha. Tu quer deixar Vamos... as perguntas mais pra frente ou quer que eu vá lendo essas que a gente... Eu quero responder algumas aqui, porque senão vai ficar muita coisa para frente. Tem uma pergunta, acho que é só a partir daquela pergunta do Milton Gonçalves ali. Aí tem mais umas 2 ou 3 ali, a gente vai responder depois da sequência, tá? Então tá, beleza, vamos lá. Posso começar pela do Milton? Pode. O Milton Gonçalves perguntou: professor, vítima de atropelamento, quando vem a óbito, o socorrista pode estar atestando o óbito? Então, olha só, a única pessoa que pode atestar óbito é médico. Tá bom, Milton? Só médico pode atestar óbito. O socorrista ele pode constatar óbito evidente, tá? Ele pode chegar numa cena, vítima de atropelamento, e ver que a vítima está em óbito evidente. Quando que se classifica o óbito evidente? Como que se identifica o óbito evidente? Então, o óbito evidente é laceração de tórax, né? A vítima está atorada no meio, decapitação ou tiro na cabeça, esmagamento da cabeça com exposição da massa encefálica, ou seja, o cérebro saiu fora da cabeça, está esmagado, tá? Ou a vítima está com rigidez cadavérica já faz mais de hora que está em óbito e está em rigidez, ou está apresentando já o livor morte, tá? O que é o livor morte? Quando a vítima morre, pela lei da gravidade, o sangue tende a descer para a parte mais baixa do corpo. E ele começa a formar uns pontinhos arroxeados, pontinhos pretos na pele. Isso se chama livor morte. Isso é um indício de que é uma vítima que está em óbito evidente, que não há por que o socorrista dar sequência no atendimento, e sim acionar as autoridades competentes, né, se for um homicídio, um suicídio, enfim, ou até mesmo um atropelamento, tá? Então, constatando essas situações, qualquer uma dessas situações, exemplo, cheguei na cena, a vítima está com um trauma, um politrauma incompatível com a vida. A vítima está toda arrebentada, moída, né, a cabeça esmagada, enfim, o tórax lacerado, sei lá, alguma coisa do gênero. É incompatível com a vida, é óbito evidente, o socorrista constata o óbito evidente, avisa a central de regulação, o médico regulador, e aí é acionado, né, IML ou enfim, outra instituição para fazer o recolhimento do corpo, levar até um médico legista ou médico de hospital, pode ser também, para constatar o óbito. Em óbito em residência, muitas das vezes, idoso, aquela coisa toda, que a equipe chega, às vezes já está em óbito evidente, rigidez, alguma coisa do gênero, a equipe não mexe, nós aqui do Sudeste do Paraná temos a orientação de regular com o médico, né, conversar com o médico regulador, e com a autorização dele a gente repassa a situação para a família. Fala, olha, você aciona a funerária, a própria funerária leva, né,
o corpo até o hospital para o médico atestar o óbito, tá bom? Então, socorrista não atesta óbito, a não ser que ele seja um médico socorrista, senão ele só constata sinais ou indícios de óbito evidente, ok? O óbito evidente é basicamente qualquer um percebe que uma pessoa morreu. Isso que quer dizer? Não necessariamente qualquer um percebe, mas assim, a pessoa morreu, ela parou, o coração dela parou, mas até 10 minutos ela tem uma chance de reanimação e sobrevida, certo? A cada minuto que passa, ela perde 10% da chance de sobreviver. Então passou 10 minutos, há uma morte cerebral, né? A vítima não tem mais a chance de ser reanimada e voltar à vida, correto? No entanto, analisando nesse ponto de vista de qualquer um identificar que está morto, ser evidente, ele fica pesado falando dessa forma pelo seguinte, como que eu vou saber que a pessoa está morta, ela está desmaiada, e eu não sou da área da saúde, eu não chequei pulso, não vi que está em parada, tá? E daí fiquei esperando 1 hora, eu não sei, talvez essa pessoa ela esteja viva, respirando lentamente, pulso lento, mas ela está viva, inconsciente. E aí o socorrista chega e vão dizer assim, já aconteceu algumas vezes, já faz mais de hora que está aí. A equipe chega e vai ver o corpo está quente ainda. A vítima acabou de parar. Às vezes faz 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos que parou. Que o coração parou. Ela estava viva. Parou, mas ela já estava desmaiada há mais de hora. Entendeu? Então, é complicado falar qualquer um ver. Claro, tem casos que sim. Decapitação. Tipo isso. Decapitação. Um atropelamento, esses que são bem pesados. Que esmaga, vira uma bola de carne ali. Sim, qualquer um vê, óbito evidente. Mas aí tem as situações em que não dá para dizer, exemplo, Só ali pegando tocando no paciente e avaliando. O livros morte, você muitas vezes tem que erguer o corpo da vítima, olhar embaixo para ver o livros morte, entendeu? É porque assim, o que acontece? O nosso sangue ele circula, né? Porque o coração está bombeando, certo? Se o coração parar de bombear, ele vai fazer o quê? Vai descer. Ele é líquido e ele vai descer para a parte mais baixa do corpo. Se a pessoa tiver em decúbito dorsal, ele vai para as costas. Se a pessoa tiver em decúbito ventral, ele vai para o tórax. Vai para a parte que está mais baixa, pela lei da gravidade. O líquido vai descer, certo? Então ele começa a acumular. E no início começa a aparecer uns pontinhos pretos e na sequência fica tudo preto. Porque o sangue, ele coagulou, ele desce, coagula e fica preto. Né? Então, esses são indícios de que o coração já parou há mais de 10 minutos. Geralmente, isso começa a acontecer na primeira meia hora de óbito, tá? Que aí não existe mesmo a possibilidade da vítima ser reanimada. Entendeu? Ou rigidez, começa a ficar duro já. Pálpebra é a primeira que fica dura, mandíbula começa a ficar dura, na sequência as extremidades começam a ficar rígidos. Nessa situação, não existe mais a possibilidade de reanimar o paciente, certo? Já faz mais de hora que ele está em óbito. Então, aqueles 10 minutos que ele tinha da hora que ele parou para começar uma reanimação, já se foi. E o primeiro parâmetro que eu tenho depois da parada cardiorrespiratória para identificar que realmente faz tempo que parou é o livros morte. Entendeu? Então, assim, tá parado, beleza, mas há quanto tempo? Não tem como saber há quanto tempo que tá parado, certo? Só tem como saber se o corpo já está gelado, ele já vai estar rígido, já começando a ficar rígido, ou se o livros morte está se apresentando. Aí eu já sei que faz muito tempo, entendeu? Antes disso eu não tenho como saber quanto tempo faz. Então, se eu pegar um corpo quente, ou que não apresente esses sinais e sintomas, esses sinais de óbito evidente, eu tenho que reanimar. É um paciente que pode ter chance de sobreviver. Entendeu? Caramba. O Danilo Mota falou o seguinte: Jones, a vítima de acidente bateu a frontal, tô sem apoio, mas posso tirar a vítima do veículo e ela está perdendo muito sangue e desacordada. Certo. Pode tirar do veículo sim, mas antes de fazer retirada do veículo de qualquer vítima de trauma, deve ser primeiro, né, obviamente, a segurança do local. Na sequência,
você deve fazer o controle da hemorragia. Tá perdendo bastante sangue? Controle da hemorragia. Tá? Faz o controle da hemorragia antes de ir do carro, antes de mexer. É a primeira coisa. A vítima está no carro. Preciso fazer o X, o A, o B, o C, o D, para depois retirar. Entendeu? Eu preciso fazer. Pensa comigo. A vítima está com hemorragia sanguinante. Eu preciso tratar. Porque ela está perdendo sangue, ela vai morrer. Muito rápido. É aquela que... Esguicha. Ou escorre muito. Certo? Então eu preciso tratar. Porque se eu demorar um minuto para tirar ela do carro, talvez seja os últimos, a última porcentagem sanguínea que ela tinha antes de entrar no choque descompensado, que me dá um tempo muito curto para mim reagir, certo? Então, cada segundo de uma vítima com hemorragia sanguinante, que ela passar perdendo sangue, ela perde uma grande chance de sobreviver, entendeu? Aí, eu preciso tratar para depois retirar, mas para mim fazer essa retirada, lembra que eu falei agora há pouco, em não causar novas lesões na vítima ou lesões secundárias, mais problema, mais piorança, o que está relacionado aqui? Eu vou fazer a retirada da vítima. A melhor forma que eu tenho é um Haltech, né? Fazer um Haltech, fazer a retirada. Top, funciona maravilhosamente bem, controle cervical, colar, tudo controlado certinho. Só que se eu não fiz o B, eu não avaliei o tórax. E a vítima tem uma fratura de arcos costais. E aí eu vou lá, faço o Haltech, abraço em cima do arco costal quebrado, e aí faço uma perfuração de tórax, de abdômen, de pulmão, certo? Então eu piorei o quadro da vítima porque eu não avaliei direito e fiz a retirada precipitada. Aí fica mais difícil de salvar. Então a vítima tinha um caso grave, que já era um trauma, não sei mais o que tinha, e aí tinha uma hemorragia sanguinante, que já foi controlada, legal, fechei a torneira, a vítima né, tende a parar de perder sangue, mas ela tinha um trauma de tórax também, né? Foi projetada por cima do volante, tórax bateu no volante, arcos costais fraturaram, mas não chegaram a perfurar o pulmão. Olha só, quando bate um corpo em deslocamento, tende a permanecer em deslocamento até que uma lei contrária, uma força contrária haja sobre ele, certo? Então ele está em deslocamento, o carro bate, o corpo bate contra os objetos do carro, volante, colunas, painel, e os órgãos vêm atrás, porque eles estão em movimento dentro do corpo. Então quando o corpo para rapidamente, os órgãos dá aquele choque, é o terceiro choque do trauma que a gente chama. O que acontece nesse terceiro choque? Às vezes os arcos costais quebraram, mas não furaram. O choque veio e bateu ali, mas não furou. Entendeu? Não foi o suficiente para furar. Mas daí vai o socorrista despreparado, que não fez uma avaliação correta, e faz um Haltech em cima de uma costela quebrada. A chance de eu agravar é muito grande. Entendeu? A chance de eu fazer uma perfuração de pulmão é muito grande. Porque o pulmão está ali do ladinho, e eu aperto a costela para dentro. Eu não sei como que é a fratura, certo? Não tem como saber. Eu não tenho como saber qual que é a direção desse osso, está direcionado à ponta, se é afiado ou não, se é direcionado ao pulmão ou ao coração. Não tem como saber. Então, para mim poder fazer um Haltech, fazer uma retirada, eu tenho que ter uma avaliação bem feita da vítima. Certo? Legal? Tem uma pergunta que é do Jonas, mas ela é um pouco mais complexa, então eu vou fazer outra pergunta antes, aí a gente fecha com a do Jonas depois, pode ser? Fechou. A Graziella, ela pediu bem assim, se o carro estiver em perigo de explosão ou algo parecido, eu tiro a vítima e seja o que Deus quiser? Não. Não, Graziella. Primeira coisa, segurança do socorrista. Eminência de explosão, eminência de incêndio, não chega perto. Já tem uma vítima, pensa comigo. Você é o socorrista. Se você for perto e o carro explodir e você se queimar, quem vai te socorrer? O melhor recurso que tinha era você. E aí você se fu. Quem vai te socorrer, certo? Então, não. Tem um período de tempo lá, 3, 4, 5 minutos até que isso aconteça. Beleza. Tá fumaceando, olhei lá, mas não tem derramamento de combustível. Dá pra mim fazer uma retirada rápida? Faz um Haltech, retirada rápida e arrasta a vítima pra longe. Legal. Não, tá em iminência de explodir. Tipo, tá derramando combustível, tá esguichando gás, não sei do que, e tem fogo em outra parte. Não, é um carro que vai explodir, vai te queimar. A vítima já é uma vítima. Tá? Tem que pensar assim, mas você não vai fazer nada. Não, peraí. Ela já é uma vítima. Talvez ela nem sobreviva por causa do acidente já. Aí eu vou lá morrer junto. Entendeu? Então é uma questão bem complexa. Só que há a necessidade de trabalhar em segurança. Entendi. Antes de eu fazer a pergunta do Jonas,
Sim. O que é Glasgow? Glasgow. Glasgow é uma avaliação que a gente faz para definir o estado neurológico da vítima. A escala de coma de Glasgow, ela funciona assim. Nós temos 3 parâmetros de avaliação. Abertura ocular, resposta verbal e resposta motora. Então, assim, se eu chego na vítima e ela está o olho aberto, na resposta verbal, na resposta ocular, ela tem 4 pontos. Entendeu? A escala de coma de Glasgow vai de 15 a 3. Toda vítima começa com 15. E aí ela vai tirando. Se eu preciso chamar para ela abrir o olho, ela perde 1, porque ela só responde a voz. Se eu preciso fazer um estímulo de pressão para ela me ouvir, o estímulo de pressão é fazer uma pressãozinha em cima do dedo para ela abrir o olho. Para ela abrir o olho. Aí é uma vítima que perde mais 1. Entendeu? Se é uma vítima que não fala e eu chamo ela só fala quando eu falo com ela, ela tinha uma escala de coma de Glasgow de 15, abertura ocular ok e tal, mas ela não fala. Eu chamo ela me responde. É uma vítima que perde 1, que ela só responde a voz. Entendeu? Ela só responde se eu chamar, senão ela não me responde. Certo? Aí eu chamo ela e ela faz sons incompreensíveis. Ela perde 2. Tá desorientada, tipo assim. Eu tô conversando. Isso, tô conversando com a vítima, ela tá legal. Entendeu? Tô conversando com a vítima, ela tá legal. Top. Na resposta verbal dela, ela tem 5. Que é assim: abertura ocular de 4 a 1, resposta verbal de 5 a 1 e resposta motora de 6 a 1. Tá? Então, na resposta ocular, primeiro eu começo com 4, espontânea. E vou tirando para cada dificuldade. Na resposta verbal, a mesma coisa. Está consciente e orientado? Ela tem 5. Está desorientado? Perdeu 1, ficou com 4. Está confuso e falando coisas desconexas? Perdeu mais 1. Faz só ruídos estranhos? Perdeu mais 1. E se não tem nenhum tipo de ruído, som pela boca, ela fica com 1. E na resposta motora também. Tá? Na resposta motora, o paciente que se mexe tranquilo tem 6. O paciente que só faz movimento de retirada tem 5. Tá? O paciente que ele faz flexão normal, ele faz flexão normal, ele se movimenta, localiza, né? Tipo assim, eu faço uma pressãozinha aqui e ele localiza a pressão, ele perde mais 1. Só faz isso. O paciente que ele só se encolhe, não responde a nada, só se faz flexão normal, ele perde mais 1. E o paciente que descerebra ou faz extensão normal, ele abre o corpo para fora, tipo faz aquela distensão, é a descerebração, perde mais 1. Tá? Então, cada grau de gravidade, esse paciente perde 1 ponto, certo? Cada condição na gravidade dele que altera o nível de consciência dele vai alterar a minha escala de coma de Glasgow, certo? Toda escala de coma de Glasgow, ela é mensurada, né, quantificada por números, certo? Então, assim, exemplo, eu pego um paciente que tem que está a resposta abertura ocular espontânea, 4. Né? Abertura ocular só chamado, 3. Abertura ocular só a estímulo de pressão, 2. E ausente, não abre o olho de nenhum, 1. Se o paciente tem uma resposta verbal orientada, sabe o que aconteceu, lembra onde é que estava indo? 5. Se ele está confuso, não lembra, desorientado, 4. Se ele faz palavras incompreensíveis, 3. Se ele só emite sons pela boca, gemidos, 2. E se ele não faz som nenhum, 1. Se o paciente, na resposta motora, ele obedece a comandos, eu peço para ele levantar a mão, ele ergue. Levanta a mão. Ele tem 6 no motor. Top. Eu peço para ele erguer a mão, ele não ergue, mas eu faço um estímulo de pressão, ele localiza. Ele leva a mão aonde está o estímulo de pressão. Ou no dedo, ele localiza. Ele tem 5.
Tem gente que chama de flete, mas a flexão anormal, muitas das vezes, né? A flexão anormal, ou uma vez tinha um outro nome, não lembro agora como que era chamada, era descerebração, decorticação, enfim. A gente chama de movimento de retirada primeiro, sabe? Se ele faz um movimento de retirada, eu faço o estímulo de pressão em cima do dedo, ele tira, ele perde um ponto, não é aquele que localiza, ele tira, ele só tira, ele não localiza. Ele não vai com a outra mão lá onde que tu fez o estímulo, ele só faz um movimento de retirada, retração. Ele perde mais um ponto, ele fica com 4. Aí o que faz a flexão anormal? O que é a flexão anormal? Ele se fecha, se encolhe. Ele fica tentando ficar que é o flete que chama, né? Que ele fica tentando ficar em posição fetal. Ele quer se encolher, ficar em posição fetal. É uma posição de proteção. Os bebês vivem todo o período que eles estão no período gestacional da gestante ali, né, no processo de formação deles, eles estão naquela posição encolhidinho, né, que a gente chama de posição fetal. Então, quando a pessoa está com um trauma muito grave, ela tende a entrar em posição fetal para uma questão de proteção do seu próprio corpo, inconsciente, isso mesmo. Eu tô vendo como o negócio é mágico, né? Legal? E aí, quando... esse é um paciente que ele fica com 3 pontos na escala de Cômodo de Glasgow na resposta motora. Quando ele faz uma extensão, aí é quando o cérebro está morrendo. Tá? Ele dá aquela esticada. Soltando. Ele está relaxando mesmo. Hein? Ele dá aquela esticada ao contrário, o corpo dá aquela relaxada, aquela abrida tensionada para fora. Aí a gente chama de extensão anormal. Ele está estendendo, em vez de fletindo, ele está estendendo, né? E aí ele perde mais um, ele fica com 2 na resposta motora, e ele não faz movimento nenhum, está completamente parado. Ele tem 1 na resposta motora. Nada, não movimenta, não se torce, não geme, não flete, não extensa, nada. Ele fica com 1. Então, o paciente 100%, em tudo, tem 15. O paciente mal em tudo, tem 3. Entendeu? Essa é a escala de Cômodo de Glasgow. E aí, assim, para cada nível de Glasgow, você tem um grau de gravidade para a vítima. Entendeu? Aí se também recorta no meio Glasgow, até 12, de 12 acima é uma vítima leve, de 8 a 12, de 8 a 12 é uma vítima moderada, abaixo de 8 é uma vítima grave. E aí tem essas classificações ali que você faz também, para fazer uma avaliação, para ter um resultado relacionado ao estado do paciente. Nessa condição, muitas coisas alteram o estado neurológico da vítima, certo? Muitas coisas alteram o estado neurológico. Então, essas alterações do estado neurológico apresentam-se no D. Aí o X fez alterar o D, o A fez alterar o D, o B fez alterar o D, o C fez alterar o D, e lá no D eu vou perceber onde é que tem mais, como aquelas outras coisas que demoraram para ser tratadas afetaram o estado neurológico do meu paciente e de forma geral o estado geral dele. Nossa, entendi. Entendeu? Basicamente ele respondeu ali a pergunta do Jonas, mas daí semana que vem a gente responde, já salvei aqui. Salvou? A gente responde ela inteira. Daí, beleza? Show de bola, então, galerinha. Olha só, a Kailane, Jonas, a Kailane vai salvar a tua pergunta aí, tá? E na sequência, tem mais perguntas aí, a gente vai responder na próxima aula, legal? É muito conteúdo para falar, é muita coisa para falar, é muito empolgante, você começa a entrar no conteúdo e daí começa a ficar complexo. Mas funciona maravilhosamente bem, né? Dá para todo mundo entender, eu acho que eu consigo explicar de uma forma simples, que todo mundo consiga entender. Tranquilo, então, sobre a avaliação primária e secundária no paciente? Tranquilão, né? Na próxima aula, a gente vai falar, então, sobre o X, o A e o B. Legal? E aí, a gente vai também agravar o paciente, vai abordar o paciente inconsciente e tal. Vamos fazer toda aquela avaliação. Na sequência, na terceira aula, a gente vai falar sobre o D, o C, o D e o E. E na última aula, eu vou pegar uma vítima, vou colocar aqui no chão, vou fazer toda a abordagem
primária e secundária nela, para vocês entenderem como que funciona. Legal, galera? Daí vai ser aquela aulinha prática para matar, fechar com chave de ouro. Legal? Então, até na próxima live, até na próxima quinta-feira, nessa mesma hora, nesse mesmo canal. Valeu!